Saudações! Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu espero que até onde esse vídeo alcançar as pessoas estejam bem. Fica aqui minha solidariedade em relação ao que nós temos visto no Brasil, Minas Gerais, falando assim especificadamente, mas não só em Minas Gerais, que a situação lá foi bem triste, vidas se perderam, e quem conseguiu sair vivo dos escombros vai ter que lutar para recomeçar tudo de novo. Fica aqui minha solidariedade. Porém, vamos àquilo que se propõe esse canal, que é falar de livros. Fevereiro está acabando e vamos, então, falar daqueles livros que eu li durante o mês de fevereiro, dos que eu estou lendo ainda. Certamente vai ficar para terminar no início do próximo mês. Muitos dos livros que eu li esse mês de fevereiro foram todos livros eletrônicos. Foram os chamados e-books. Então eu não vou conseguir mostrá-los fisicamente, mas vou deixar a capinha aqui, esse espaço da parede que eu tenho está vazio. Vou colocar a capinha deles aqui. Então, deixa eu pegar aqui meu caderninho de anotação. Li livros físicos também, lógico. Eu tenho alguns deles, mas a maioria foram eletrônicos. Pegar aqui meu caderninho de anotação e pegar aqui meu caderninho de resumos, né? Que foram muitos livros, então não vou conseguir lembrar de todos. Vamos começar falando de Coração Singelo, de Gustavo Flaubert, né? Em Coração Singelo nós vamos acompanhar a vida de uma empregada doméstica chamada Félicité, ou Félicité. É uma empregada que ela é dedicada ao serviço que ela presta. Ela é uma pessoa que ela é resiliente, mas nesse fazer dela, ela também vai passar por momentos bem conturbados, né? Ela passa por sucessivas perdas, ela perde amores, ela vai perder patrões, ela vai perder familiares. Nesse contexto todo, ela vai confundir um papagaio com o Espírito Santo, o papagaio mesmo. Ela confunde o papagaio com o Espírito Santo, ela vai ganhar uma estátua de um papagaiozinho, que ela vai levar para o quarto dela, onde ela guarda as coisas dela, a lembrança dela, e esse papagaio vai tomar ares de um ser divino, ares de alguém da parte de Deus, nesse caso, o Espírito Santo. Gostei deste livro? Não gostei. Não gostei. Eu achei a história um pouco, apesar de ser um realismo preciso, né? Flaubert foi bem realista ao escrever esse livro. Eu achei a escrita um pouco arrastada demais. Eu li no final do ano passado, eu li Salammbô, também do mesmo autor, e eu gostei
mais da maneira como ele escreveu Salomão do que como ele escreveu Coração Singelo. Em Salomão, as coisas acontecem de uma maneira mais visceral. Já aqui em Coração Singelo, a gente sente uma certa melancolia, tem uma certa melancolia, uma certa tristeza. A história é muito, muito devagar, apesar de ser uma história boa. Mas eu não gostei muito, não. O outro livro que eu li, já até falei aqui no canal, é o Senhor Vênus, de Rothschild. Esse é um livro que foi escrito numa época em que as coisas tinham uma certa moralidade muito restrita, as pessoas viviam de uma maneira muito restrita, mas Rothschild escreveu um livro que deveria ter sido escrito para o nosso tempo, já que, mesmo a gente tendo uma certa moral, a gente consegue ser mais livres em determinadas escolhas, né? Aqui nós vamos acompanhar a história da senhorita da nobreza não, né? Ela tinha um certo dinheiro. Raul de Venerante, ela adota, vou botar entre aspas, ela vai adotar aqui um florista e ela vai pegar esse florista e vai transformar ele no seu objeto de desejo. Esse florista vive com a irmã e essa irmã, percebendo, essa irmã vai tentar, né, tirar vantagem desse laço entre o jovem Jacques Silvert e a Raoul de Venerante. Mas a Raoul vai pegar esse jovem e vai submeter ele vai transformar ele num feminino. Ele é um rapaz e a Raoul vai dar ele ares de feminino, ares feminino. Vai começar a tratar ele como se ele fosse a mulher e ela fosse o homem da relação. Para a época, esse livro deve ter sido assim uma coisa extremamente assustadora. Eu, ao ler o livro, eu me senti um pouco incomodado, porque não foi, a princípio, não foi uma coisa de comum acordo, ela foi impondo, até que o florista começou a ceder às pressões da Raoul, e começou a se colocar nesse lugar de mulher, né? Começou a assumir esse papel feminino. É como se ele estivesse se travestindo, né? Deixando de ser um menino, um rapaz, e passando a ser realmente uma moça. É uma literatura, um livro inquietante, porém representa muito do que nós vivemos hoje no século XXI, quando nós estamos tratando de liberdade de gênero. O outro livro que eu li, na verdade eu não li, eu escutei, foi um audiobook, foi A Bela Zoraide. A Bela Zoraide, eu não anotei aqui o nome da autora, eu coloco no vídeo. A Bela Zoraide é um conto escravista ou escravocrata, em que a Zoraide ela é uma escrava de elite, né? A patroa dela é alguém que tem posses. Ela é, a Zoraide, benquista pela patroa, e ela também tem um certo apreço por essa patroa. Entretanto, em um determinado momento da vida dela, ela vai simplesmente se apaixonar por um escravo. Só que esse escravo, ele é, como eu poderia dizer, negro retinto, negro
puro, negro como se ele tivesse recém saído da África. Ele é negro, negro, não é mestiço. Ele se apaixona, ela se apaixona por esse escravo. Porém, a patroa dela já tinha preparado para ela um casamento com um outro jovem, um outro escravo. Só que esse escravo era mais clara, a pele era mais clara. Aquela ideia do embranquecimento, a ideia de vamos embranquecer a população, né? A gente consegue ver isso nos livros de história. Então essa patroa arrumou esse namorado barra noivo, barra marido para sua escrava, mas a sua escrava simplesmente se recusa a casar com um mulatinho, com o negro mulato, com o negro ou mestiço. E por conta disso, ela vê a vida dela completamente destruída. Já era destruída porque ela era escrava, né? Talvez ela não tivesse muita noção disso. Ela achasse que por morar na casa grande, por ser bem tratada pela patroa, ela poderia ter privilégios que os outros escravizados não tinham. Mas muito pelo contrário. Essa patroa, então, a Zoraide, a bela Zoraide, ela se casa com esse escravo negro retinto. Ela vai ter uma filha com esse escravo, mas quando essa filha nasce, a patroa rouba a criança e manda para uma outra fazenda. E a Zoraide simplesmente, por conta disso, ela perde totalmente o juízo. Ela deixa de se enxergar como pessoa normal, né? Ela deixa de ser uma pessoa normal. Ela acha que está vivendo com a filha dela, ela pega uns trapos para fazer uma espécie de boneco, faz uma espécie de boneco com os trapos que ela passa a encarar como a filha dela. Ela perde a noção de tempo, de espaço, de tudo. A patroa tenta, até um pouco arrependida, tenta recuperar a sanidade da Zoraide, trazendo a filha original, mas a Zoraide já não reconhece mais a filha dela como filha dela. A filha dela é aquele trapinho que ela pensa que amamenta e tudo mais. É um conto bem triste e que reflete um pouco a sociedade, né? A história se passa na Louisiana e que reflete um pouco a vida dos escravos ali naquela região ali dos Estados Unidos. Gostei muito de ter ouvido a história. É uma história bastante impressionante, falou bastante comigo. Vale a pena você tirar um tempinho e escutar a história. O outro livro que eu li foi Minha Vida Sem Banho. Esse foi o livro mais engraçado que eu li. Minha Vida Sem Banho, aqui nós vamos pegar um influenciador, o autor do livro, o autor barra influenciador, ele é um influenciador em nômade digital. Em um determinado momento da vida dele, ele quer romper com a sociedade, ele quer romper com a obrigação de cumprir tudo o que a sociedade dita, e ele resolve simplesmente parar de tomar banho. Ele simplesmente para de tomar banho. E nessa jornada de parar de tomar banho, ele ele brigou com a namorada, a namorada está em outro lugar, então por causa disso aí ele resolve parar de tomar banho. E nesse parar de tomar banho, nessa ruptura com a questão da própria higiene, ele começa a perceber coisas no cotidiano da vida dele, com relação ao pai dele, com relação à ex-namorada, com relação à própria vida dele, o fazer social dele. É um livro um pouco confuso porque tem muito fluxo de consciência. Você está acompanhando uma coisa, daqui a pouco você está acompanhando outra, daqui a pouco você está acompanhando outra. O que eu posso dizer
é que foi um livro curtinho. Eu peguei emprestado na Biblion, curtinho, li rapidinho, e também é um livro assim, foi um livro interessante, legal, diferente. Gostei da história, apesar de ter achado ela um pouco confusa demais. O outro livro eletrônico que eu li foi Nuvem Ardente, de Marcos Oz. Pelo que eu li, é a primeira obra do autor. E é uma história realista, é uma ficção contemporânea e é um livro que eu, como poderia dizer, perfeito. Há muito tempo, eu fiz até resenha no Scooby, deixei lá no Scooby a resenha. Há muito tempo que eu não leio um livro contemporâneo com uma escrita simples, uma escrita ágil e envolvente. E misteriosa. É uma coisa assim... Foi um livro que realmente me impressionou. Perfeito. Foram 5 estrelas sem pensar. Sem aquela coisa, será que merece 5 estrelas? 5 estrelas sem pensar. Vale muito a pena ler. Esses foram os livros eletrônicos que eu li. Um pequeno resumo. Os outros livros que eu vou apresentar agora são físicos. Eu terminei esse Big Calhamaço. Não vou falar Big Calhamaço, porque tem livros com muito mais páginas do que esse. Mas, em se tratando de uma literatura infanto-juvenil, eu li esse livro aqui muito por conta do Desafio Literarteiras, que eu estou participando. Um dos tópicos é ler um livro infanto-juvenil, uma literatura infanto-juvenil que tenha sido premiada. Esse livro aqui não foi premiado, esse livro aqui não tem uma premiação, mas ele é altamente recomendado pela Fundação Nacional do Livro Infanto-Juvenil e realmente merece ser lido por muitos jovens, por muitos adolescentes. Eu não sei se uma criança conseguiria ler 600 e poucas páginas. Mas é um livro excelente. Nós vamos acompanhar o Theo, que tem uma doença misteriosa. A princípio parece que é parece uma leucemia, mas como a autora não fala que tipo de doença que é, então fica só na especulação. O Theo tem essa doença e para tentar resolver a situação de uma maneira não convencional, a tia dele, por parte de pai, sai com ele pelo mundo para que ele conheça as religiões. Mas a intenção dela é que a cada país que ela vai, em cada grupo religioso que ela se encontra, ela tenta encontrar a cura para a doença do Theo. E a cura vem. A cura vem. A partir do momento em que ele consegue, a partir do momento em que ele entende que ele teve, vai ser spoiler, lamento, senão não tem como eu falar do livro. A partir do momento em que ele entende que ele tinha uma irmãzinha que faleceu junto com ele, a gêmea dele, ele vai participar de um ritual e essa irmãzinha se apresenta para ele e essa irmã começa a acompanhá-lo nos momentos mais difíceis da doença dele. Quando a mãe do Theo resolve
finalmente abrir o jogo, que é um segredo. Quando a mãe do Theo finalmente resolve abrir o jogo, o Theo já sabia da história, porque o espírito da irmã, a gêmea dele, já tinha falado com ele, ele já tinha entendido que era alguém da família dele. Ele achava que era uma prima distante, alguma coisa, mas ele entendeu que era irmã dele. É um livro fantástico. Para além disso, para além do romance, é um livro fantástico porque aqui são apresentados vários ramos religiosos do nosso planeta. Cristianismo, tanto o católico com suas divisões, quanto o protestantismo, budismo, o islã, religiões africanas, de origem africanas, porque eles vêm também no Brasil, e outras mais, algumas até um pouco assustadoras, e outras mais que tem pelo mundo. Realmente, a escrita é simples, é uma escrita simples. Lá, quase para o finalzinho do livro, lá fica um pouco arrastada, mas se consegue ler de boa. Realmente, esse livro aqui eu dei 4.5, 4.5, eu não lembro direito, eu dei 4.5. Dei 4.5 por causa no finalzinho, arrasta demais. O final é muito simples, não é nada muito... porque você tratar de uma literatura infanto-juvenil, mas tem muito a dizer. O outro livro físico que eu li, nessa pegada também, não é bem um livro, é quase uma revistinha, tem 60 e poucas páginas? 63 páginas, é quase uma revista. Você Não Está Aqui Por Acaso, de Rick Warren. Eu já fiz a leitura e eu tornei a reler. É uma literatura cristã evangélica. É mais um livreto para evangelismo do que simplesmente um livro em si. É um pedaço da obra oficial, da obra total. Aqui nós vamos nos deparar com questões sobre quem somos nós, qual o nosso papel enquanto seres humanos na face da Terra, qual a nossa relação com Deus, o que Deus espera de nós, questões mais voltadas para a espiritualidade. Esse aqui é da editora... Eu não falei a editora dos outros livros, porque também vou falar daqui até não. O outro livro que eu li, de Menotti Del Pitta, foi Juca Mulato. É um livrinho curtinho, é bem curtinho. 59 páginas. Tem ilustrações aqui de artistas de renome. Aqui, olha. Não sei se vai dar para ver. Tem aqui uma ilustração aqui. Anitta Malfatti. Tem Tarsila do Amaral. Tem Cândido Portinari. Aqui é a Tarsila. Se vai dar para ver. Esse é a Tarsila. Tem Cândido Portinari. Nós vamos acompanhar aqui a história do Juca Mulato, que em um determinado momento ele percebe que a filha dos patrões espichou os olhos para ele. Então ele desperta para essa coisa do amor sensual, da sensualidade. Ele desperta para isso e ele começa a se sentir, ele começa a querer se entregar a esse amor. Em um determinado momento ele vai procurar uma espécie de pai de santo, vamos dizer assim, alguém que trabalha com o espiritual, para tentar arrancar isso dele, mas esse guia espiritual diz para ele que ele não pode fazer isso. Ele faz muitas coisas. Ele cura a espinhela caída, ele faz muitas coisas, mas curar amor, isso é uma coisa que ele não pode fazer. É uma literatura brasileira muito pouco falada. Parece que as pessoas têm medo de vergonha de ler literatura brasileira, sei lá.
E é uma grata surpresa. Gratíssima surpresa. Estava aqui na minha estante aqui, tem uns 2 anos, mais ou menos. Eu sempre pego para ler, e não leio, pego para ler e não leio, e acabei lendo dessa vez, li rapidinho, gostei da história. Excelente. Excelente. E agora vamos para as coisas que eu continuo lendo, que o mês está acabando, mas eu ainda tenho leituras em andamento. Eu tenho aqui o Novo Testamento, que é a leitura do ano inteiro, do ano todo. Na verdade, não vai ser do ano todo, vai ser 6 meses. É uma leitura que eu praticamente, independentemente de ser um leitor de outros livros, eu leio sempre que eu posso, e nesse caso aqui eu estou fazendo uma leitura cronológica, acompanhando Mateus, Marcos, Lucas, João e assim sucessivamente. É um capítulo por dia, então até o mês de julho, por aí, eu já devo ter terminado. E o outro livro que eu estou lendo é O Homem de Aloysio de Azevedo. Mano é um pouco demais. Tudo bem. Pessoas, leiam literatura brasileira. Peguem livros de literatura brasileira. Sabe? Deixem na escola em Hoover da vida, por aí, e outros mais. Deixa num cantinho lá. Não estou dizendo que vocês não devam ler. Deixa num cantinho e vão atrás de literaturas brasileiras. Procurem com urgência livros que foram escritos por brasileiros. Literatura do Brasil. Esse livro aqui é muito impressionante. Muito impressionante. Eu estou acompanhando a história de uma jovem, simplesmente está me deixando assim meio que perplexo. Eu não sei se é questão, mas eu não sei se é o machismo que existe dentro de mim falando alto ou se ela realmente está fora de si, entende? Se realmente o que falta nela é partir finalmente com um homem, entende? É uma coisa assim impressionante. É uma coisa impressionante. Como que naquela época, mano, isso aqui foi escrito praticamente lá pelo século XIX. Como que naquela época eles já conseguiram escrever livros aqui no Brasil, um Brasil extremamente católico, cheio de nome-toques, e Aloysio de Azevedo conseguiu escrever esse livro sem ser censurado, sem sofrer nenhuma afronta pessoal. Leiam este livro. Leiam literatura brasileira. Procurem mais Aloysio de Azevedo, Machado de Assis, procurem mais pessoas que escreveram clássicos da literatura brasileira. Vocês não vão perder absolutamente nada. Pode ter certeza disso. Palavra de professor. E agora, como eu vou encerrar esse vídeo, vou encerrar esse vídeo com uma curiosidade que eu descobri esses dias assistindo um vídeo no YouTube. Eu esqueci o nome do canal, mas isso também não importa. Vocês já repararam no logotipo da Companhia das Letras? Vocês já repararam? Esses dias eu estava vendo uma entrevista e eu acho que ele é editor, a pessoa que falou, ele é editor da Companhia das Letras. E ele falou uma coisa que eu não tinha percebido, e eu tenho alguns exemplares da Companhia das Letras. Vocês vão escutar um barulho alto, foi uma moto que passou, que essa pessoa deve ter um parafuso a menos na cabeça. Não sei qual a necessidade disso. Mas voltando aqui. Ele falou uma coisa, ele mencionou uma coisa que eu não tinha reparado. E aí, eu fui realmente verificar se o que ele falou era verdade. Quem tiver livros da Companhia das Letras em casa, observem
Isso aqui. Isso aqui. Tá vendo? Esse tem um barco. Se eu pegar um outro, esse aqui não tem nada. Absolutamente nada. Mas se eu pegar, vou pegar aqui esse aqui é da companhia. É. Esse aqui é da companhia. Se eu pegar aqui, ó, Companhia das Letras, tem um calhambeque aqui, um carro aqui, um Ford T, sei lá, que carro é esse aqui. A maioria dos livros da companhia, a maioria é um logo mutante. Ele mesmo estava explicando. Eu vou deixar o link do vídeo na descrição para quem quiser ver. É um logo mutante. E eu achei isso fantástico. E a moto vai passar de novo. E ele explicou o porquê. A ideia era que fosse uma caravela, mas eles não conseguiram usar uma caravela para fazer o logotipo. Então eles resolveram colocar um meio de transporte diferente para simbolizar uma viagem. Porque o título Companhia das Letras, como ele mesmo disse, surgiu da ideia da Companhia das Índias. Cara, isso assim, eu achei muito fantástico, muito maneiro. Bem, é isso. Os avisos de sempre. Gostou? Curte, comenta, compartilha se quiser, porque ninguém é obrigado a compartilhar absolutamente nada. Mas curtir e comentar, eu sei que todo mundo pode fazer. Não vai cair o dedo. Até o próximo vídeo. Fui. Fui nada. Voltei aqui rapidinho. Eu esqueci de falar um livro. O livro que também é um livro eletrônico. Entre Deuses e Monstros, de Lia Neiva. Que é uma espécie de resumo das histórias dos heróis gregos e dos deuses. É uma literatura meio que infanto-juvenil também, mas que valeu muito a pena ter lido. Agora sim, fui.